Quer dizer que se eu sou um médico, um policial, um deputado, um doutor em física ou química, ou até um ator de cinema, e olho para o céu e vejo um rastro passando, e saio por aí dizendo: chemtrails existem. Isso constitui prova acerca da existência de uma mega operação global de pulverização atmosférica? Claro que não! O que constitui prova são as análises objetivas e registros metódicos do fenômeno. Temos visto o argumento de autoridade ser paulatinamente de forma esdrúxula usada na internet para provar, entre aspas, a existência de uma possível operação global de pulverização. Eu mesmo fui um dos que acreditava piamente na existência de chemtrails, baseando minha total convicção na fala de autoridades, tal como Ted Gunderson, Kristen McGann e outros. Me foi passada uma matéria sobre o Dr. Russell Blaylock, que presumo ser um médico, pois no artigo nem isso é citado. O doutor fez afirmações sobre, abre aspas, os efeitos devastadores na nossa saúde provocados pelos chemtrails e sobre as políticas de geoengenharia que têm sido implementadas em segredo, sem o consentimento público, fecha aspas. No entanto, está claro que estamos diante de uma situação que não traz nenhuma evidência nova ou argumentação objetiva sobre o tema. Apenas o que faz é reproduzir o mito previamente estabelecido na internet. Tanto no caso de Gunderson como McGann ou Dr. Russell, vemos a mesma situação se repetir. A dita autoridade vê nos céus as trilhas, vê na internet o populacho dominante e, assim como qualquer indivíduo comum, infere que existe uma operação clandestina global de pulverização atmosférica. As autoridades estão na mesma condição de conhecimento que nós, réis mortais. Não é por ser médico, ex-agente da polícia ou engenheiro ambiental da Força Aérea que esta pessoa está num patamar de conhecimento acima dos que não possuem essas patentes. No fundo, as armas que estas autoridades possuem são as mesmas que nós. O emaranhado de informações da internet e nossos próprios olhos, capazes de ver as trilhas no céu. Dos três, a única que efetivamente teve contato com algo a mais que a internet foi Kristen McGann. Falaremos sobre ela mais adiante. Vejamos as palavras de Dr. Russell Blaylock. Abre aspas. A internet está repleta de histórias sobre chemtrails e sobre a geoengenharia como meio de combate ao aquecimento global. E até recentemente, eu aceitei tais histórias de uma forma leve. Uma das principais razões para o meu cepticismo foi porque raramente vi nos céus o que essas histórias descreviam, mas ao longo dos últimos anos tenho notado um grande número de rastros e admito que não são como os rastros que eu via no céu quando criança. Fecha aspas. Veja que ele assume claramente que o seu conhecimento acerca do tema é oriundo da internet e do fato de ter notado essas trilhas no céu. Ou seja, é somente uma pessoa reproduzindo o senso comum. Senso este que afirma que essas trilhas não existiam antigamente e que aviões não podem gerar chemtrails permanentes. O que nós já descartamos porque neste vídeo nós já comprovamos através de literatura científica que remonta a 1956 que essas trilhas existem, sempre existiram e podem sim tornar-se permanentes no céu. Isso é senso comum. Essas trilhas sempre existiram, elas só estão sendo mais vistas hoje em dia por causa do estúpido e crescente aumento do tráfego aéreo comercial. Se estas autoridades, entre aspas, tivessem, ao invés de somente olhado para o céu, registrado com câmeras profissionais e rastreado essas aeronaves, saberiam que elas são aeronaves comerciais ordinárias e não aviões pulverizadores clandestinos. Muitas pessoas, assim como nós, fizeram este metódico trabalho de durante mais de um ano fotografar e rastrear as aeronaves pulverizadoras, entre aspas. O resultado chegado por todos os que já fizeram isso é sempre o mesmo. São aeronaves comerciais ordinárias, com registro e número de voo. Uma das figuras mais centrais nessa questão do argumento de autoridade é o Ted Gunderson. Os Chembelievers, os ativistas da geoengenharia, recorrem o tempo todo ao argumento de Ted Gunderson para poder afirmar e tentar provar a existência da geoengenharia. O Ted Gunderson ele não está por dentro
de absolutamente nada. Ele é um ex-chefe do FBI aposentado, ele é um senhor aposentado que passa o dia em casa, ele tem acesso às mesmas informações que nós temos. O que Ted Gunderson tem acesso é ao acúmulo de informações e desinformações da internet e os seus próprios olhos para olhar para o céu e ver as trilhas. Ted Gunderson não tem acesso a laboratórios, não tem acesso a aviões de pesquisa, ele não tem acesso a nada. Ele é somente um senhor aposentado que, tal como nós, recebeu este montante de informações da internet, olhou para o céu, viu as trilhas, somou A com B e concluiu por si próprio que existe uma mega operação clandestina global de pulverização. O Ted Gunderson não está acima de ninguém e o seu argumento não constitui prova de nada. A última questão aqui é sobre Kristen McGahey, que foi a última que surgiu nessa história, né? O último argumento de autoridade que hoje em dia está sobrepondo até o Ted Gunderson é a Kristen McGahey. O caso de Kristen McGahey, que tomou grandes proporções na internet nos últimos anos, por se tratar de uma ex-funcionária das Forças Aéreas norte-americanas, é bem interessante. Dentre os três citados, Kristen McGahey, sem dúvida nenhuma, constitui o caso mais intrigante. McGahey afirma ter tido contato durante seus trabalhos nas Forças Aéreas com certos materiais sem procedência e identificação e disse que estes materiais eram algo como alumínio e bário. Estas são as únicas informações que McGahey possui. Fora isso, ela não sabe se realmente esses produtos foram usados em algum tipo de pulverização ou se seu propósito era qualquer outro. Na verdade, essas evidências, que deixam muito a desejar, são as melhores evidências que temos para alegar uma mega conspiração global de pulverização. A própria McGahey afirma, abre aspas, sei que a maioria dos rastros vistos no mundo são contrails permanentes, mas aqui nos Estados Unidos existem também os projetos de pulverização. Veja que interessante, a própria McGahey, que para os Cam Believers é como uma autoridade, afirma que a maioria dos rastros vistos no mundo são de condensação permanente e que o que ela vem tentando provar é somente a existência de projetos locais em curso nos Estados Unidos. McGahey, mesmo tendo acesso ao ambiente militar, não consegue nem sequer provar a existência de pequenos projetos locais. Quem dirá provar a existência de uma mega operação global de pulverização? I'm asking you to just be clear when you use terms so like that. I can't give it a percentage, but I will tell you this. There are people who say that every trail in the sky is a chemtrail. That is false. You turn people like Mr. Baboff by saying that every trail is Right. it's not. It is not. Ou seja, o que antes parecia algo extremamente sólido, né? O que se acreditava é que essas autoridades estariam afirmando a existência de chemtrails baseado em profundo estudo, baseado no fato de que essas pessoas teriam contato com esferas superiores governamentais, né, acesso a materiais que nós não temos. Mas no fundo, se você der uma pequena estudada na questão dessas três autoridades, elas não são autoridades de nada. Elas não têm menor cacife para dizer nada. O acesso que elas têm à informação é o mesmo acesso que nós temos. No caso do Dr. Blaylock, o cara simplesmente é um médico, que nem qualquer médico que tem por aí. O que o cara fez? Olhou na internet, as informações, o caos de informações na internet, olhou para o céu e concluiu por si próprio que existe uma mega conspiração de pulverização global. Essas pessoas, elas não têm acesso a nada que nós não tenhamos. Elas não são autoridades e o seu argumento não é válido para provar nada. O que pode provar algo é a pesquisa empírica. É você sair, fotografar, filmar, rastrear, registrar, intercalar as informações e chegar a conclusões científicas, a conclusões metódicas. Sair por aí afirmando que Beltrano disse isso e McGahey disse aquilo, isso daí é achismo. Não constitui prova empírica sobre o fenômeno.